Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos para mais uma meditação da Palavra. Vamos meditar Evangelho de São João, capítulo 21, versículo de 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. O mesmo que se inclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, e o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas, que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo dos livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Irmão e irmã, eu gostaria de fazer hoje com você uma meditação. Hoje nós estamos vendo Pedro um pouco preocupado com a vida dos outros. Veja, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, João, né? E Pedro pergunta: Senhor, quem é que vai te entregar? Pedro está querendo saber, o Senhor falou que alguém vai te entregar, quem é que vai te entregar? E aí Pedro olha para o discípulo amado, Jesus olha para São João e pergunta: e deste aqui, o que vai ser deste? E aí Jesus dá uma resposta nele: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa, Pedro? Pedro, o que você está preocupado, Pedro, com a vida dos outros? Sabe, irmão e irmã, nós muitas vezes temos essa atitude de Pedro. Nós, em vez de olharmos para a frente, nós, em vez de olharmos para o Senhor, nós olhamos para trás para ficar olhando a vida dos outros. E isto atrapalha o nosso processo de amadurecimento no Senhor. Ficamos tão preocupados com a vida dos outros que esquecemos de ir para frente. Porque veja, quando você olha para trás, você deixa de olhar para frente. Se você não olhar para frente, você não pode avançar, você não pode caminhar olhando para trás. E é isso que acontece, viu? Quando você fica preocupado com a vida dos outros, você olha para trás. Você tira os seus olhos de Jesus para ficar olhando para os outros. E João era aquele discípulo exemplar, que diz a palavra que inclusive correu mais rápido que Pedro para chegar ao sepulcro. Sim, talvez mais jovem, mas isso diz muito. João foi um exemplo de apóstolo. O que vai ser deste? Jesus disse: o que tu tens a ver com isto, Pedro? Então preste atenção. O conselho para você hoje é: não fique olhando a vida dos irmãos. Então o que muitas vezes nós temos dentro da igreja? Fiscais, verdadeiros fiscais, pessoas que ficam fiscalizando a nossa vida e vendo que progresso espiritual estamos.
Ora, isto não é vantajoso, ora, isso não é bom. Fiscais da fé, que ficam olhando se o irmão está progredindo, o que vai ser dele, o que ele está fazendo, e muitas vezes nós usamos a desculpa que isto é zelo. É porque eu estou preocupado com o irmão, porque eu estou preocupado com isso, porque eu estou preocupado com aquilo. Gente, é claro que nós devemos cuidar uns dos outros, é claro que nós devemos ajudar uns aos outros. Agora nós não devemos ficar fiscalizando uns aos outros. Se está fazendo isso, se está fazendo aquilo, se está sendo fiel, se não está sendo fiel. Isso é com Deus. Ei, a vida deste irmão é com Deus. Ora, eu vou dizer até algo mais grave. Quantos irmãos estão fiscalizando a vida até mesmo de sacerdotes? Para com isso. Ficar fiscalizando a vida de um padre. Se o padre está sendo fiel, se o padre não está sendo fiel. Isso é com Deus, minha gente. E não só do padre, de todo mundo. Isto é com Deus. A vida dele está nas mãos de Deus. O que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, o que isso tem a ver com isso, Pedro? Ora, se o padre que você está fiscalizando não está andando nos caminhos corretos, o que você tem a ver com isso? Você vai rezar e por quê? Quem cuida da vida do padre é o bispo. Já tem quem cuide do padre, é o bispo. Agora você vai ficar fiscalizando? E a vida dos seus irmãos? Então tem muito disso em grupo de oração, tem muito disso dentro de igreja. Eu fico fiscalizando, eu sou um fiscal da fé. Só que à medida que eu fiscalizo a vida dos outros, eu, em vez de olhar para frente, eu olho para trás, como Pedro. E olha, veja que Jesus fala, o que você tem a ver com isso? O que te importa, Pedro? O que você tem a ver com isso? Você não consegue cuidar da sua própria vida, você não consegue cuidar da sua própria fé, agora você está preocupado com o que vai acontecer com os outros. Para de fiscalizar a vida dos outros. E se você ver alguma coisa errada, se você vê o que a Bíblia ensina? Vê alguma coisa errada no irmão? Vá lá, conversa com ele. Pessoalmente. Vê alguma coisa errada no irmão? Reze. Mas não seja fiscalizador. Para com isso, irmão. Olha para frente. Porque veja, Pedro está olhando João, enquanto Pedro está olhando para trás para olhar João, João está lá na frente. Isso que acontece muitas vezes, enquanto você fica parando para fiscalizar a vida dos outros, esses outros vão avançando, às vezes até mais que você. Cuidado. Não seja um fiscal da fé. Viva a sua vida. Entenda que Deus cuida de todos. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.